Pronto. Reforça que a gente já está gravando. As pessoas que não quiserem. Começamos a gravação. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com as minhas parceiras queridas e com vocês aqui, partilhando essa pesquisa. Nós somos um grupo de pesquisa na UFRJ, nos cursos de dança da UFRJ, no Departamento de Arte Corporal. O nosso grupo se chama Linha, Dança, Derivas e Pensamento. Eu sou Alice, sou professora dos cursos de dança da UFRJ. Elas todas aqui, vou apresentar. Rafaela, Beatriz, Giovana. Oi, gente. Bianca. Oi. Kézia. E a Carol, que não está podendo estar com a gente hoje, porque ela ficou doente, então ela está nessa janelinha, Caroline Faria. Nós somos um grupo de mulheres e nós pesquisamos dentro desse projeto. É um trabalho de dança, né? A gente pesquisa o corpo, pesquisa a escrita com a dança, a partir de um pensador chamado Fernand Deligny, que foi uma figura nascida em 1913 na França, que trabalhou com crianças autistas, criando modos de convivência numa zona rural na França, com crianças autistas e adultos não especialistas. E, a partir desses modos de convivência, ele criou uma forma de convivência onde esses adultos cartografavam os trajetos dessas crianças no espaço. E esse trabalho, que começou no final da década de 60 e seguiu até a década de 80, ele atualmente tem sido estudado em diversos campos, né, das artes, da psicologia, do direito. E eu conheci esse pensador em 2012, quando eu fui numa Bienal de São Paulo, de artes, e desde então me aproximei dessa filosofia, né, desse trabalho do Deligny. Ele se autodenominava poeta e etólogo, mas ele também era um grande educador. Ele trouxe assim muitas contribuições, né, para a educação, para a psicologia, né? Tem trazido, né, um trabalho que segue, né, segue sendo estudado de diversas maneiras. E eu trouxe esse projeto para a UFRJ para poder pensar essas relações, essas terminologias que vão sendo criadas e o processo cartográfico de pensar o espaço, atravessando o trabalho da metodologia da Angel Viana. E esse grupo, desde 2019, a gente tem feito uma série de experimentos. A gente iniciou essa pesquisa mais profundamente na pandemia. O grupo começou pequeno, com a Beatriz, a Bianca e a Carol. A gente começou a fazer uma tradução do glossário que foi criado pelo Deligny a partir dessa prática cartográfica. E, desde então, a gente vem se apropriando de algumas dessas terminologias para poder pensar o corpo, a dança e a escrita. E essa prática de hoje, ela vem, né, do resultado desse mergulho, né, com a escrita poética e com experimentações corporais muito ligadas a uma relação somática com a dança e com o corpo, né, que o trabalho da Angel tem muito essa abordagem, né? E desde o ano passado a gente vem fazendo alguns experimentos com alguns objetos. Um dos objetos é esse que a gente vai usar, que é o saco plástico com água, muito inspirado na Lygia Clark, também nos objetos relacionais. E a gente usou outros objetos, mas a gente resolveu trazer ele como um eixo, né, para esse trabalho. Eu queria só fazer essa breve apresentação para contextualizar da onde que vem esse trabalho, né? Essa aula foi criada por todas nós. Eu estou fazendo a introdução como orientadora dessa pesquisa, mas o trabalho foi feito a 14 mãos. Essa aula vai ser dada a 14 mãos.
Então, a gente vai ter uma troca de condução a cada, sei lá, 15 minutos, né? Então, a minha voz vai passar para a voz, né, delas, né? A gente vai fazer uma costura de vozes. Então, queria já deixar isso avisado também para vocês não estranharem isso. A gente treinou muito essa aula, a gente está muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse trabalho. E é uma experimentação, né, que a gente vem fazendo e que acho que vai ser muito bacana poder trabalhar com pessoas que já são da área de educação, já trabalham com educação, para a gente poder abrir uma discussão também. A gente quer muito, no final, poder escutar vocês, né? Esqueci alguma coisa? Não, se o material pudesse ficar papel e caneta próximo. Então, a gente fez a solicitação desse saco com água que não precisa ser morna. A temperatura da água ela vai se adequando ao corpo à medida que a gente for usando. A gente pediu um papel e caneta, né? Se vocês puderem deixar essas matérias à mão para a gente poder acessar, né, com facilidade. Eu queria falar só mais uma coisa. Essa oficina ela é resultado de um edital que a gente se inscreveu, que se chama Cultura Presente nas Redes 2. É um edital do Governo do Estado, da Secretaria, né, de Cultura. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que a condução desse trabalho também vai passear por alguns lugares ficcionais que a gente foi experimentando muito nesse lugar de pensar a dança para além do corpo, né? Para a gente pensar a questão da imaginação. Isso também vem muito em decorrência de todo esse processo que a gente tem passado, né, com a pandemia, com o distanciamento social e todas essas ferramentas que a gente vem descobrindo através, né, dessas plataformas. Então, a experimentação também vai muito nesse lugar ficcional, né, da gente poder abordar essa questão da imaginação. Acho que é isso. Vou passar o bastão para as minhas parceiras. Uma outra coisa que a Bianca lembrou, que é importante, que em algum momento a gente vai pedir que esse dispositivo, né, que filma vocês, que a gente pode ter acesso à imagem de vocês, que ele possa ser móvel também. Então, se puder deixar isso assim fácil, né, para na hora que vocês puderem, né, na hora que a gente solicitar, isso poder circular, isso também acho que vai ser bacana para a experimentação fluir. Acho que é isso, né? Sim. Boa prática. Obrigada, gente. Então, continuando, explicar um pouquinho, né, da nossa oficina, que é chamada Corpografias, Espacialidades de Errância. Ela visa instrumentalizar professores para suas possíveis proposições em sala de aula com seus alunos e através da sensibilização, como já foi falado aqui, né, da sensibilização do corpo com o objeto, com o espaço, com a errância, com o registro cartográfico, que a gente vai vivenciar aqui. E corpografias, esse termo vem de cartografias, grafia do corpo, corpo com a grafia conectado ao espaço e à errância. E a gente gostaria de introduzir algumas noções que estão presentes tanto na prática da Angel Viana quanto na de Fernand Deligny, e que a gente vai utilizar aqui na nossa oficina. São 4 termos que a gente utiliza nessa nossa oficina, que é errância, camerar, ambitato e cartografias do corpo. A errância, ela é quando o caminho é mais importante que o próprio fim, de deixar abertura de possibilidades para múltiplas possibilidades, independente do erro, né? Inclusive o erro, entre aspas. Já o segundo termo, camerar, seria filmar com o mundo, é deixar a realidade invadir a câmera, é considerar
que o ponto de ver das coisas e não só o nosso ponto de vista. Então, outro termo que vamos usar bastante vai ser o ambitato. Ambitato é quando, ao mesmo tempo, você toca no objeto e esse objeto te toca também, numa reciprocidade sem hierarquização. Cartografias do corpo. É um mapeamento da importância da potência afetiva do corpo nas formas de subjetivação através da escrita, desenhos e movimentações. Então, aqui eu queria deixar algumas perguntas que vão permear toda a nossa prática, mas no intuito de levantar reflexões, não de que vocês respondam essas perguntas exatamente. O que se move? Que partes do corpo se movem? Né? Perceber qual a parte que está atuando, está sendo acionada no momento da prática. Onde se move? Direção, espaço. E eu acho que também perceber que o espaço ele pode estar expandido, né? De uma forma, não só o espaço físico do seu espaço, que está ao seu redor, como uma espacialidade mais subjetiva. Como se move, né? Que qualidade de movimento, enérgico, mais calmo, de forma que você leva o seu movimento durante toda a prática. Então, vamos lá. Bom, gente, para a gente começar a nossa prática, eu vou pedir para vocês escolherem um lugar para vocês ficarem, realmente pensarem nesse lugar. Ele pode ser o chão, pode ser a cama, pode ser o sofá, pode ser em cima de um tapete. Vocês realmente percebam assim, esse lugar que vocês querem estar para essa prática acontecer. E ainda assim, eu peço então que esse cuidado venha para o lugar que você quer colocar o saquinho com água. Então, peguem o saquinho com água de vocês e selecionem um lugar com cuidado, assim, com carinho, um espaço para que ele possa ficar dentro do campo de visão de vocês, mas que seja um lugar pensado, assim. Podem selecionar o espaço que vocês quiserem. Eu vou pedir também para vocês terem muito cuidado com esse objeto, porque a ideia é que eles fiquem, que ele fique até o final com a gente, e sem furar, sem ter nenhum problema de molhar a casa de vocês ou qualquer coisa nesse sentido. E como se fosse um bebezinho mesmo, assim, cuidar desse saquinho com esse cuidado, né? Cuidar desse saquinho com esse cuidado. É isso. Então, eu vou pedir primeiro para vocês, na base sentados aí na superfície que vocês escolheram, perceberem os apoios. Percebe quais partes do corpo tocam o chão, quais partes do corpo te apoiam no chão, na superfície que você está. Onde que está o seu pé, se ele apoia o pé inteiro, só a planta do pé, as laterais, as pernas, como elas se apoiam. Se vocês precisarem, podem bocejar um pouco, fazer o que o corpo está pedindo assim, para vocês nesse momento. Assim, não precisa ficar estático, tá? E aí, a partir desse ajeitamento de vocês nessa superfície, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos um pouco. Fecharem os olhos e ainda trazerem essa percepção dos seus apoios cada vez mais latente, assim, do seu corpo como um todo, né? E essa relação com a superfície que vocês estão. Inspirem. Expirem. Percebam como tá essa respiração de vocês, assim, sem julgamento, só percebam. Entendam que corpo é esse, de onde ele veio para estar aqui nessa prática. E não julguem, percebam o estado desse corpo. Inspirem pelo nariz, engole a saliva, expira. Deixa o corpo esvaziar e cada vez mais vai cedendo para esses apoios que você está.
E aos pouquinhos a gente vai fazer um scanner no corpo para levar essa respiração, esse ar, para ele caminhar até essas partes. Tá? Então vocês inspiram, engole a saliva, expira e vai passando o scanner lá nos pés, dedos, os calcanhares. Deixa esse ar passar por lá. Vai subindo a canela, batata da perna. Vai levando esse ar sem muita preocupação, assim. Vai bem devagar, organicamente, levando esse ar até os espaços. O joelho, atrás do joelho. Lembra de respirar. Coxa, a parte da frente, a parte de trás. O quadril, esse quadril que te apoia. A região da bacia. Inspira. Expira. Vai levando esse ar agora para os órgãos internos, na parte da barriga, do estômago. Se precisarem bocejar, fiquem à vontade. Se precisarem mover o corpo também, fiquem à vontade. Deixe esse corpo fluir. Leve esse ar para o peito, nosso plexo solar, escápula, clavícula. Deixa escorrer pelo ombro e vai descendo no braço, cotovelos, pulso, antebraço, mãos, palma das mãos, os dedos. Vai deixando que esse ar solte qualquer parte do seu corpo que esteja tensionada. Leva esse ar lá para a base da nossa coluna, lá no sacro, na lombar, e vai subindo nas vértebras, igual um leguinho que se encaixa, vai levando esse ar subindo nessa escadinha. Pescoço, garganta, bota bastante ar na garganta. Rosto, boca, língua, relaxem a língua de vocês, ela carrega muita tensão, muita energia, então soltem, se precisarem, mexam um pouco a língua dentro da boca de vocês, para dar essa soltada, maxilar, os olhos, orelhas, couro cabeludo, cabelo. Isso. Percebam agora esse corpo que está aí nesse momento presente. Traz de volta a conexão com os seus apoios. Percebe o que mudou? Que corpo é esse agora? Respirem, lembrem de respirar. Aos pouquinhos, eu vou pedir para vocês abrirem os olhos e levarem essa visão para a tela. Observem quem está aqui com a gente. Observem os corpos que estão aqui, observem as cores, observem os ambientes. Reparem no que essa outra tela pode trazer para você. Enquanto isso, lembra dos seus apoios e lembra de respirar. Agora, esse olhar que está bidimensional nessa tela, né? Essa pandemia ensinou para a gente essa bidimensionalidade das telas. Eu vou pedir para vocês expandirem esse olhar para o que tem além da tela, para o seu espaço. Então, olhem o que tem atrás do dispositivo que vocês estão usando, sendo computador ou celular. Percebam como se vocês tivessem acabado de entrar nesse espaço. Percebam os tamanhos, as distâncias,
as cores. Olhem o espaço de vocês, pode olhar para o teto. Lembra de respirar, olha o chão, olha o redor. Vai percebendo esse espaço, essa curiosidade. Traz essa tridimensionalidade para cá. Lembrem que as costas de vocês também veem. Elas também estão olhando para esse espaço. Tá bem? A partir dessa curiosidade, então, levem o olhar de vocês para esse saquinho e esse lugar específico que vocês colocaram um saquinho com água. Olhem para ele e permitam que ele olhe para vocês, sempre nessa relação de um diálogo. Abram esse espaço, esse caminho para que o saquinho com água te olhe também, tá? Com um olhar curioso, um olhar instigante de que ainda não conhece esse objeto. Tá bem? Lembre de respirar, perceber os apoios, como é que eles estão, como é que você se percebe. E esse olhar, agora, ele vai tomando uma relação com o toque. Então, eu vou pedir para vocês levarem uma das mãos ou as duas para esse saquinho. E deslizem a sua superfície da palma das mãos e dos dedos na superfície do saquinho. Então, existe uma relação da pele do saquinho que toca a pele da sua mão, que é a relação do ambitato, que a Bea trouxe no começo da oficina. Você toca o saquinho te toca. Você toca o saquinho te toca. Percebe o que acontece com o seu corpo agora que você percebe esse novo objeto, né, que está em diálogo com você. Percebe os movimentos que surgem, percebe a sonoridade, percebe as bolhas d'água que vão se formando ali nesse saquinho, ou não. Percebe a velocidade do seu toque, a intensidade do seu toque. E aos poucos, aumentando essa velocidade, essa intensidade, traz cutuques para esse saco. Numa ideia de mergulhar de leve no saquinho, sabe? Que os dedos mergulham de leve no saquinho de vocês. Os dedos têm uma curiosidade nesse diálogo com o saco, e o saco tem uma curiosidade nesse diálogo com os seus dedos. Aos poucos, esses cutuques vão virando mergulhos. Então, mergulhe o dedo lá dentro do saco e vai percebendo o que o seu corpo percebe também, assim. O que gera no seu corpo essa relação de contato e de diálogo com o saquinho. O que gera de movimentação, o que é diferente agora da temperatura desse saquinho, da temperatura dessa água que está dentro do saquinho. Quais sonoridades esse saquinho pode propor agora com esses mergulhos, como se fosse uma gelatina. Os dedos entrassem nessa gelatina. Se as bolhas agora ficam maiores, se o movimento fica maior, o movimento do saquinho, e o que o saquinho propõe para o seu dedo também, para os seus dedos. Isso. Lembrem de respirar. Percebam os apoios. Percebam as sensações que esse saquinho traz para você. Nessa dupla curiosidade de você para o saquinho, do saquinho para você. Esse mergulho agora vai virar uma pegada mesmo. Então, eu convido vocês a pegarem esse saquinho com as duas mãos e trazerem para perto de vocês. Percebam agora, com esse saquinho nessa posição,
Não se preocupem da gente não conseguir ver, tá bom? Na câmera de vocês. Fiquem tranquilos em relação a isso. Percebam a temperatura desse saquinho. Percebam o seu corpo, percebam a sua temperatura. Que corpo é esse agora? Que apoios são esses que agora acontece? E aí, eu vou pedir para vocês cederem à força da gravidade e deixarem o saquinho descer até o nível mais baixo que possa. E aí a gente traz de volta. A gente desce o saquinho, deixa pesar. Empurra o saquinho e traz de volta. Desce e sobe. E a gente continua nesse movimento e vai percebendo o que acontece com o seu corpo quando você experimenta essa mudança de nível do saquinho. Qual é esse tônus muscular que agora faz parte, né, dessa relação, desse diálogo? Qual é a temperatura que esse saquinho gera? Qual é o movimento que acontece nessa água, nesse saquinho, as bolhas, as curvas? E podem acelerar um pouco esse movimento e percebam o som que gera. Acelera, cuidado com ele, mas acelera. E aí, quando eu falar já, eu vou pedir para vocês colocarem de volta o saquinho na superfície e observar. Tá bem? Já. Afastem as mãos do saquinho. Percebam a palma das mãos de vocês. O que acontece agora? Se ela está mais quente, se ela está vibrando, se ela não está, se ela está mais fria. E percebam o que aconteceu com o saquinho também. E aí, mais uma vez, eu vou pedir para vocês pegarem o saquinho e repetirem esse ceder do peso e esse empurrar. Pede. Acelerem um pouco esse movimento. Percebam o que acontece com o seu corpo. Qual temperatura seu corpo vai tomando, qual temperatura que a água vai tomando. E aí, quando a gente colocar de volta na superfície, eu vou pedir para vocês observarem os movimentos que ainda acontecem na água dentro desse saquinho. Tá bom? Já. Observa se existe uma reverberação desse saquinho, dessa água dentro do saquinho. Se ainda tem um movimento. Se existem bolhas agora nesse saquinho. Percebam essas mãos. Seus apoios. Respire. Aos poucos, a gente vai encontrar de novo esse saquinho com as palmas da mão. Vamos apoiar as palmas da mão em cima desse saquinho. Percebe a temperatura, a textura, o pesar das suas mãos nesse saquinho, nesse objeto. E percebe também como estão os apoios do seu corpo. As palmas da mão estão apoiadas nessa pele do saquinho. E as outras partes? Elas tocam e são tocadas por que objetos e que superfícies? Percebe essa relação de apoio. Sem deixar de perceber esse corpo, esses apoios, esse saquinho, a gente vai rolar esse saquinho de um lado para o outro, bem lento, tentando manter o contato das palmas da mão com o saco. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Aos poucos,
a gente vai aumentando essa velocidade de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre tomando cuidado para que esse saquinho esteja conosco até o final. Acelera. E quando eu disser pausa, nós vamos afastar nossas mãos do saquinho. Pausa. Percebe como está a palma da sua mão. De que forma o saquinho parou, se existem bolhas, se existe ar. Observa esse saquinho e lembra que esse saquinho também te observa. Percebe seus apoios. Qual é a sensação do seu corpo agora? Algum apoio mudou? Você está tocando outra parte em algum outro objeto? Tem alguma parte que antes não tocava nada e agora toca? Vamos repetir esse rolar de um lado para o outro, começando bem lento. Dessa vez, a gente vai prestar atenção se o corpo balança junto com esse saco. Que movimentos esse corpo faz? Os apoios mudam? Qual é a sensação? De um lado para o outro. E vai acelerando. Mais uma vez. De um lado para o outro. De um lado. Percebe as sonoridades. A relação do seu corpo com esse objeto. O movimento do seu corpo com esse objeto. E mais uma vez, quando eu disser pausa, vamos afastar essas mãos do saquinho. Mais rápido. De um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Pausa. Observa. Observa a água, o ar, as gotículas, as bolhas que se formaram ou não. E percebe seu corpo, suas palmas da mão. Mais uma vez, houve alguma mudança de apoios? Teve balanço do corpo durante o movimento das mãos? Como estão as palmas da sua mão? Mais sensíveis? Mais presentes? A temperatura está diferente? E a temperatura do seu corpo? Lentamente, vamos aproximando uma das mãos do saquinho. Leva lá até quase encostar. E para. Não encosta. A outra mão vai apoiar na coxa. Quase encostando, desculpa. Não vai encostar. E vai perceber esse quase toque. Esse quase toque na pele do saquinho e esse quase toque na pele da sua coxa. Respira. E deixa tocar no saquinho e na coxa. Percebe. Palmas das mãos, coxa, saco com água, toques, ambitato. Percebe essas duas superfícies. A mão que está sobre o saquinho e a mão que está sobre a sua coxa. Respira. E aos poucos, vai levantando esse saquinho com a mão que está apoiada nele. Suspende, suspende. Percebe esse peso. Dá uma pausa. Respira.
E vai levando ele aos poucos para cima da outra mão, que está na coxa. Mantenha a palma da mão na coxa. Agora a gente vai apoiar o saquinho de água nas costas da mão. Isso. Percebe essa relação de ambitato. Sua mão que toca a sua coxa que toca a sua mão. As costas da sua mão que tocam o saquinho que tocam as costas da sua mão. Percebe. Qual é a temperatura da sua perna? Qual é a temperatura do saco? Respira. Pode equilibrar esse saquinho com a mão. Não precisa deixar lá sem segurar, não. Mais uma vez, suspende ele. E pausa. Agora a gente vai levar ele aqui para o ombro, encostando numa partezinha do pescoço. Percebe essa relação. Você teve que mudar de apoios para esse saquinho estar nesse lugar? Você sente a temperatura da mesma forma? Percebe e respira. Engole a saliva. Percebe que toque é esse. Mais uma vez, suspende. Pausa. Sente esse peso. E desce ele até entre as suas pernas, apoiando na superfície a qual você está sentado. Dependendo da sua posição, vai tocar menos ou vai tocar mais a sua perna. Mas percebe essa relação. Como você sente essa temperatura? Que toque é esse? É um toque mais suave? Novamente, levanta, suspende. Pausa. E nesse momento, vamos levar até uma das solas do nosso pé. Se for preciso, podem mudar de posição. Leva lá. Percebe essa nova textura. Essa água, essa temperatura, essa pele do saco que te toca. Sente essa tridimensionalidade do saco, do seu pé apoiar. E escutem o que eu vou dizer. Ao som de uma música, vocês vão experimentar rolar, deslizar esse objeto por todas as partes do corpo. Lembrando daquelas que normalmente não são tão acessadas, como atrás do joelho, atrás da orelha, costas, queixo, nuca. E sem descolar esse saquinho do seu corpo, encontre os seus caminhos, movimentos e posições a partir dessa relação do tocar e do ser tocado. Percebe esse rolar. Vai encontrando formas de subir esse saquinho da sola do pé para outras partes do corpo. Vai encontrando essa dança. Sempre tomando muito cuidado com o objeto.
para que ele não caia, não fure, não rasgue. Deixe ele chegar a todas as partes do seu corpo. Lembra das costas. Apoios. Braço. Aos poucos, vai retendo esse movimento. Escolhe uma coisa para causar. Vai retendo. E pausa. Com o corpo parado nessa posição, imagine o caminho que você faria até deitar no chão, aqueles que ainda não estiverem. E lembra que o seu dispositivo, o celular ou o computador, precisam ir junto com você. Só imagine. Não faça. Respira e pensa, que partes você apoiaria? Aqueles que já estiverem deitados, mudariam de posição? Que movimentos você realizaria? Em que velocidade? Como você levaria o seu dispositivo junto com você? Respira. E pensando em todas essas etapas, movimentos e apoios que você imaginou, realize esse caminho até deitar ou mudar de posição. Foi. E quando chegarem nessa posição, respirem. Deixe o corpo ceder, ou na cama, ou no chão, no sofá, onde vocês estiverem deitados. Percebam essa outra relação com o espaço. A sua frente, agora, está para o teto, para o céu, e as suas costas para a sua superfície. Quais são as sensações? Como está a sua presença? Que partes tocam e são tocadas por essa superfície? Como ela te acolhe? Respira. Solta
Solta o ar, deixa ceder. E aos poucos vai pegando o saquinho e posicionando ele no ventre. Deixa pesar. Feche os olhos, perceba essa relação de ambitato agora com o saquinho no seu ventre. Percebe o peso, percebe se existe algum movimento nessa água do saquinho, que de alguma maneira está conversando com os líquidos que tem dentro do seu corpo. Respira. Vai rolando aos poucos esse saquinho pelo corpo até chegar na garganta. E deixa pesar mais uma vez lá. Percebe essa tridimensionalidade, esse apoio, o contato da pele do saco com o contato da sua pele. Respira, percebe a temperatura, a textura, a forma. De olhos fechados, vai rolando esse saquinho pela sua face até chegar nos olhos. E deixa pesar. Nessa pandemia, estivemos tão ligados a telas, né? Nossos olhos superativos. Então, deixa eles relaxarem. Percebe essa temperatura, pode segurar com as mãos para que esse saco não role. Respira. E vai abrindo os olhos devagar, vendo esse espaço através do saquinho. Como é esse espaço? Como é olhar o teto através do saquinho que está com a água? O teto que a gente olhou lá no início da prática, que a gente percebeu a tridimensionalidade do nosso espaço. Percebam esse teto agora com esse olhar através do saquinho. O que que modifica? E mantendo os olhos abertos, eu vou retirando o saquinho devagar, levemente. Vai retirando de cima dos olhos. Vai se despedindo desse saquinho, colocando ao lado do corpo, um pouquinho mais distante. Percebam esse olhar agora sem o saquinho. Se resta alguma coisa desse saquinho com água, nos olhos, no corpo, nas partes que foram acolhidas, que acolheram esse saquinho. E a gente vai trazendo um foco mais agora para esse espaço que a gente está, para essa superfície que a gente está deitado, ou no chão, ou na cama, ou no sofá. Percebam como está o corpo de vocês nessa superfície. Vamos dar uma nova escaneada, como a gente fez lá no início. Vamos perceber desde os pés lá o que está tocando o chão, essa superfície horizontal. Se são os calcanhares, as bordas dos pés. Vai subindo esse scanner do corpo, as pernas. Você tem uma perna mais rotacionada para fora, para dentro, vão percebendo, vão subindo essa escaneada, esses toques, esses apoios da superfície. Para trás da coxa.
lá para o quadril. Vão percebendo os toques profundos que o corpo vai dando nessa superfície. Como se o corpo estivesse carimbando, deixando uma imagem, uma impressão nessa superfície horizontal. Vai subindo para as costas. Percebam qual a parte das costas que estão tocando diretamente a superfície, quais que estão levemente tocando, quais que não tocam. Vai subindo lá para a cabeça, para os braços, as mãos. Você está tocando a palma da mão, o dorso da mão. Deixam essa superfície horizontal acolher esse corpo de vocês agora na horizontal, que também está na horizontal. E aos poucos eu vou rolando, vou ficando de lado, devagar, trocando esses apoios, esses toques que estão aí do corpo no chão ou na cama. E vou deitando de lado, vai rolando o corpo deitando de lado. Percebam essa nova acolhida da superfície horizontal aí com o corpo. O que o corpo toca na superfície agora diretamente, quais partes que não estão mais tocando. O que a superfície sustenta do meu corpo agora. E novamente vou rolar, mas agora eu vou ficar de barriga para baixo. Vão percebendo quais apoios que vocês usam do corpo para fazer esse rolamento. Quais partes do corpo estão tocando. Qual é a nova carimbada que eu estou colocando nessa superfície horizontal. A nova imagem. E um pouco mais rápido eu vou rolando para o outro lado que eu ainda não toquei na superfície. Pausa. E mais rápido agora eu vou deixar meu corpo despencar para o chão, ficar de barriga para cima novamente. Deixa como se fosse uma queda, rola e queda mesmo. Pesado. Isso. Vou trazendo as pernas, vou dobrando as pernas e colocando as solas dos pés no chão, trazendo os joelhos apontados lá para o teto. Vou trazendo os braços mais para perto ao longo do corpo, colocando as palmas das mãos no chão. E lentamente vou levantando meu quadril lá para o teto, projetando a barriga lá para o teto, vai levantando, tirando o quadril do chão. E eu vou deixando tocar no chão, nessa superfície horizontal ou na cama onde vocês estão, só as solas dos pés, as palmas das mãos, os braços e a cabeça. Percebam essa tensão. Percebam como a superfície está sustentando o meu corpo e como essas novas partes, esses apoios que eu estou colocando na superfície, estão sustentando o restante do corpo que está elevado. Percebam como eu distribuo o peso do corpo. Mantendo o quadril lá levantado, eu vou tirar aos pouquinhos o pé do chão e deixar só um pé. Pode cruzar esse outro pé que tirou do chão, colocar cruzado em cima da perna. Pode levantar lá para o teto, pode mexer lentamente ou rápido. E percebam esses outros apoios que estão tocando diretamente a superfície. Percebam as tensões novamente do corpo. O que eu movo, qual parte do corpo, para onde eu movo. E aos poucos vocês vão transitando essas partes do corpo que estão tocando e apoiando o chão. Coloco o outro pé,
desce o quadril, rola de lado, apoia o joelho com o braço. Vou buscando novos apoios. Como se eu estivesse transitando, me deslocando na horizontal. Quando eu fico em pé, eu estou me deslocando e apoiando meus pés no chão. Mas na horizontal, a gente vai pensar quais são os pés do corpo. O pé cotovelo, o pé joelho, o pé costas, o pé cabeça, o pé ombro, que vai fazer eu deslocar e transitar por essa superfície horizontal. Vai me fazendo transitar, deslocar. Vão buscando apoios diferentes do corpo no chão ou na cama. Uma hora eu posso fazer um movimento lento. Se quiser repetir esse movimento mais rápido, faz mais rápido. Experimenta acelerar, experimenta pausar e sentir, perceber a tensão do corpo, perceber o que toca, o que não toca, a superfície. E vai transitando, deslocando, caminhando com esses pés distribuídos pelo corpo. E aos poucos eu vou me aproximando da superfície que está na vertical. Pode ser uma parede, pode ser uma estante, pode ser um armário. Ainda na horizontal, com o meu corpo na horizontal, eu vou buscando deslocar e caminhar para essa superfície que está na vertical. Quem quiser pode ir levando o dispositivo para perto, ou se não tiver necessidade, pode deixar onde está. E eu vou sentar, colar minhas costas nessa superfície vertical e vou sentir esses apoios que estão tocando diretamente a superfície horizontal, se é o chão, se é a cama, e as minhas costas que estão lá agora na verticalidade. Eu vou usar essa superfície da vertical para eu ficar em pé, tá? Então, eu vou começar a empurrar as minhas costas, que estão tocando diretamente a parede ou a estante, com os apoios dos pés, das pernas que estão tocando ainda o chão, a cama, a superfície horizontal. Então, eu vou usar a ideia do ambitato que a gente usou antes, né? Eu vou empurrar a parede e a parede me empurra ao mesmo tempo. Vou usar ela como apoio, como sustento para eu verticalizar e ficar em pé. Vão buscando maneiras de se apoiarem no chão e na parede, ou no armário, na cama onde vocês estão. Novos contatos, novos toques. Quando conseguirem ficar em pé, continuem nesse contato, nessa relação com a parede, com essa superfície vertical. Criam esse encontro aí, essa relação, esses toques, esses contatos com a parede, com a superfície vertical. Experimentem novos contatos do corpo, de costas, de lado, toca só uma parte do corpo. Como se eu estivesse dançando com a parede, com a superfície vertical. Vou colocar uma música, eu quero que vocês experimentem, explorem bastante essa relação com a parede, tá?
left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Aos poucos, eu vou procurando uma outra superfície vertical que está de encontro com essa superfície que vocês estão. Vou procurando uma dobra da parede ou do armário, a quina da parede ou do armário. Vai ao encontro dessa dobra, dessa quina. Quem já estava nessa quina e nessa dobra permanece. Percebam essa dobra, que é essa dobra da casa. Essa quina da casa. Encontrem uma relação dessa quina e dessa dobra com as dobras do nosso corpo, as articulações que temos no corpo, as nossas dobras. Tentem encaixar essas dobras, essas articulações, quina com quina, corpo, casa. Experimentem esses encaixes, essas dobras. Casa, papel, corpo, quina, dobra, articulação. 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 Volta a observar essas suas dobras, junto com as dobras das paredes, esse encontro. Como está o seu corpo agora? Qual a sensação desses encaixes? Esses cantos, essas dobras da casa que se relacionam com as minhas próprias dobras e cantos e articulações. Para. Observe esse corpo. Observe esse apoio, essa parede, essa verticalidade. Você empurra a parede ou a parede que te empurra? Qual a altura da sua parede? Até onde ela vai? Seguindo por essa parede, como seria o seu teto? Como seria encontrar esse teto? Qual é o teto da sua casa? Como ele é? Você tem costume de observá-lo? Qual a cor dele? Quantas ranhuras ele tem? Olha um pouquinho para ele. Tira esse tempo. Voltando a experimentar esses apoios, imagine tocar esse teto. Vocês conseguem alcançá-lo? Busquem alcançar esse teto. Como seria? O que vocês precisam fazer para tentar alcançá-lo? Busquem alcançar em diferentes ritmos, diferentes velocidades, mais lento, mais rápido, devagar, pausado,
contínuo. E se esse teto fosse o céu? Um teto-céu. Uma fuga da casa. Um cair para o céu. As portas e as janelas concretizam a fuga. Os movimentos de escape. Como seriam esses movimentos? Há só uma janela fechada. E todo mundo lá fora. E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse. A imensidão está em nós ou está no espaço? Agora eu vou convidar vocês a se aproximarem do dispositivo celular, computador. Vai aos poucos, vai encontrando esse dispositivo no seu tempo. Experimentem essa relação do dispositivo com o corpo. Esse contato com o dispositivo, essa troca de apoio com ele. O dispositivo te toca ou você toca o dispositivo? Como está essa distribuição? Como ela acontece? Aos poucos, comecem a buscar novos espaços pela casa, levando o dispositivo com vocês. Comece a investigar esses outros lugares da casa, o mover da câmera junto ao corpo. Busque outros pontos de ver. Vai percebendo outros espaços, outros pontos de ver. Como o teto da casa me vê? Usa desse dispositivo como um novo olhar, como um ponto de ver. Como o chão capta o meu caminhar? Permita que a câmera dos dispositivos possam ser os olhares ou ponto de ver das coisas da casa, das partes da casa. Cadeira, mesa, cama, chão, parede, teto. Como é o ponto de ver do armário para você? Vou pedir agora que eu vou soltar uma música para vocês aproveitarem esse momento, continuarem experimentando, dançando com esse dispositivo, corpo, pela casa, experimentando esses novos espaços, invadindo esse espaço, perfurando todas essas camadas. E num dado momento que vocês se sentirem à vontade, vocês que se permitam parar e olhar a tela e observar esse novo espaço da tela, essa outra perspectiva, outros olhares da tela, observar esse camerar, o próprio espaço que se amplia ao observar o espaço do outro. Mas vocês fiquem à vontade para fazer isso durante a música, no momento que vocês se sentirem confortáveis. E aí agora eu vou soltar um pouquinho a música para vocês dançarem um pouquinho. Divirtam-se. Brilhem.
Vai finalizando aos poucos a movimentação, aquietando a respiração. Tá todo mundo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Eu vou pedir para vocês irem se aproximando de onde deixou o papel e a caneta, para a gente fazer uma escrita automática de tudo que a gente vivenciou aqui até agora, né? E o que é essa escrita automática, né? A escrita automática é um transbordar de pensamentos e sensações que estão em ebulição durante ou após um processo, e ela acontece num determinado tempo, que a gente vai dizer. E ela acontece como um fluxo, né? Um jorro, um fluxo livre, sem racionalizar, sem ficar refletindo, ela não tem pausa. Não precisa se preocupar com regra ortográfica, pontuação, construir uma frase, nada disso, tá? Então, eu vou dar um sinal, um toque sonoro, para que vocês já estão todos com esse material, né? Comecem essa escrita e eu vou dar 2 a 3 minutos, ok? E é isso, é um fluxo livre, não precisa ter pontuação, nem preocupação, nem recuo para elaborações maiores, ok? E finalizando, que agora vamos fazer uma outra proposição. Se puderem deixar aí do ladinho essa escrita automática, vamos passar para uma nova proposição com a escrita também. Então, vou pedir que vocês se aproximem dessa quina, canto, que foi trabalhado pela Bianca e pela Gi, um espaço da casa, uma junção de paredes, de um móvel com parede, e tem um foco de concentração nessa quina, nesse canto. E eu vou pedir que vocês, após chegarem nesse... que é uma espécie de delimitação de espaço agora, não é um espaço livre, é um espaço delimitado. Que vocês foquem nesse espaço, sentem os apoios, respirem, e aos poucos vão fechando os olhos. A expressão reta não sonha. Não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não tem pensa.
o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Manuel de Barros. Agora, lentamente, abrindo os olhos, por favor, mantendo nesse mesmo espaço. A expressão reta, ela não sonha, não use o traço acostumado. A força de um artista vem de suas derrotas. Só a alma atormentada pode trazer para a voz um formato de pássaro. A arte não pensa, o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Agora, com a caneta que vocês levaram e o papel, mas agora não vamos usar mais o papel, somente a caneta. Vamos pedir para que vocês escolham apenas uma palavra e escrevam ela na parte do seu corpo, qualquer parte. Uma palavra somente. E eu vou dar novamente um sinal sonoro, 30 segundos. Ok? Então, gostaríamos que quem pudesse, quisesse, mostrar, aproximar essa palavra Da tela aqui da para a gente tela. poder ver. Unidade. Quem puder falar também, porque às vezes a gente não... A umidade está chegando. Fui. Bagunça. Cria. Temperatura. Criar. Cair. Amor. Fui. Fui ótimo. Amor. A Júlia. Imaginar. Eu duvido a Júlia. Mar. Sentir. É bagunça. Ah, tá. Imaginar, mar. E do pé? Do pé. Ah, não, é da mão. Temperatura, né? É isso? Remar, temperatura. Então, agora vou pedir para vocês pegarem a escrita automática que vocês fizeram no papel, né? E extrair algumas palavras ou uma frase. E aí eu vou colocar um link aqui no chat que vocês vão escrever essa palavra para a gente construir um quadro coletivo com essa escrita, né? Deixa eu só copiar aqui para colocar no chat para vocês. Vocês vão ter que clicar e abrir, tá bem? É um mural de palavras. A gente vai fazer uma nuvem de palavras. Foi. Vê se vocês conseguem abrir aí no chat. Conseguiram? Escolher. Vocês podem escolher 1 até 5 palavras e colocar nessas lacunas que abriu aí para vocês. Estão conseguindo? Então.
Vocês estão vendo a tela? Compartilhamos aqui a nossa nuvem de palavras. Todo mundo conseguiu escrever? E agora eu vou pedir para vocês verbalizarem essas palavras que vocês acabaram de escrever. Mas vai ser assim, todo mundo em conjunto, todo mundo junto aqui falando, abrir o áudio e falar essas palavras, pode ser? Então, vamos lá. Esquina. Abrir. Cair. Poesia. Corporificar. Sonhar, tataratata, sonho, Vento, barulho, doença, abrir, libertar, sensação, Bolha. doente, gelado, alimento, bolha, reverbera, abrir, chão, Sombra. jardim, conchego, estratosféricas, temperatura, Alegria, conforto, Maravilhoso, gente. Muito obrigada. E agora fica aberto para vocês compartilharem o que acharam. Se quiserem ler a escrita que vocês fizeram completa, né, para a gente extrair algumas palavras e se apresentar para a gente. Fica aberto a esse momento. Eu vou ler a minha escrita para dar esse start. O vento, a dor, invadindo a câmera de um jeito que não percebo. Danço, olho, observo, cachorro, mão, caí, eita, e agora? Água pinga, bolha flui, contato, apoio. Vim para a esquina que tenho medo. O atraso, o saco furado me tiram do fluxo do grupo. Pele porosa, 3 camadas, furinhos, água azul. Uma 4ª camada. Enfim, o saco transparente. Nada vejo. Só a opacidade do azul. Minha esquina... Prazer. Tá bom por hoje? Pode continuar. É que a gente parou aqui. Alegria. Parado. Prazer. Alegria. Transbordamento, sensação, travessias. Dançar, respiro, toque, afetação, corpo, espaço. Forma, tempo, sentir, sentido, risco, casa, corpo. Corporificação. Poesia, dança, vida, biodança, ser, criação, ser criança, sou, ser, sendo. Nutrição, alimento, vivo, ativo. Sem briga, tá, gente? É um de cada vez. Tinha uma bagunça lá, muita bagunça. A calma do mar, a casca da cebola se mexendo, reverbera ali e aqui. Eu estava truncada, mas virei bagunça. Criança fala, foi o chão que me machucou. Foi a parede que me instalou. Eu mostrei toda a bagunça. Vou eu agora. Saco gelado no corpo, corpo sentindo a pele plástico, pesada, molhada no espaço. Corpo no chão, alívio, descanso, corpo movimento, parede que mexe, remexe, acompanha o corpo. Detalhe, eu estava com febre, porque tomei a vacina, estava com reação da vacina, o saco estava foda. Botar o saco gelado.
Ai, super Maravilha. Mais alguém, gente? Que mais? O meu não é muito para ler, é mais para mostrar. Ficou mais assim, uma coisa. Meio cartográfico. Pois é, já veio assim. Não sei se dá para ler. Dá sim. Falou. O meu ficou assim também. Uau. Que lindo. Lindo, gente. Se vocês quiserem, tirar no grupo. A gente vai adorar. Vocês podem tirar foto e mandar no grupo depois, que a gente vai gostar de receber. Quem quiser, que aí vai ser lindo. Então, vou aproveitar essa demonstração da Ana, que me ajudou também a concatenar como que eu ia fazer com o meu, porque na escrita fluida eu saí engatando uma palavra na outra. Eu acho que nem eu vou conseguir decifrar para ler para vocês. Mas começa com onde move, né? E tá tudo... Moveu um monte de palavras. E foi movendo. Tá meio psicografado. É assim mesmo. Mais alguém? Mais alguém quer mostrar, quer compartilhar alguma experiência, falar alguma coisa? É fazer algum comentário? De como se sentiram nessa prática. Foi maravilhosa, gente, uma delícia. A aula da Marília Cipopo não tenho nem o que falar, né? Nossa, nessas meninas aí maravilhosas também, enfim, foi uma prática assim, muito gostosa mesmo, que relaxa a gente, né? Sentir a textura, né? Aquele geladinho. E olha que eu coloquei água morna, né? Mas o geladinho me trouxe uma sensação muito gostosa, né? Tirou minha atenção que estava aqui no trapézio. Ai, nossa! Quando eu estava balançando o saco, aliás, rolando, né, aquele movimento de deslizar mesmo, eu fiquei fissurada, né, quando vocês pediram para observar, né, o movimento do saco, trouxe uma pulsação do coração e depois do pulmão. Nossa, uma coisa assim incrível. Eu fiquei assim, gente, eu preciso filmar isso, né? Mas como é que eu vou filmar se eu estou pelo celular, né? Mas, assim, foi uma sensação muito assim... Foi muito incrível, assim, né? Porque eu já fiz essa experiência com o saco, mas eu não de observar o saco, mas a sensação que o saco provoca na pele, né? E observar o saco reverberou outros movimentos no meu corpo, né? A palma da mão, a circulação sanguínea estava muito ativada, né? Eu fiquei assim, gente, minha mão tá bem vermelhinha, né? Meu sangue não estava circulando direito. Eu falei, gente, que legal, né? O que que um toque provoca no corpo, né? Minha respiração ficou mais tranquila, né? Enfim, foi muito bom. É muita coisa para lembrar também, né? Mas assim, foi muito bom, gente. É uma prática assim maravilhosa, muito bom mesmo. Ai, que bom. Então, eu queria falar um pouquinho sobre... Eu me lembro que eu fui na Bienal quando houve essa instalação e a exposição do trabalho desse educador e poeta, né, que é Deline. Primeiro, eu queria saber se vocês podiam escrever, soletrar, para eu pesquisar mais, porque na época eu passei, me detive, achei impressionante o trabalho, mas não aprofundei. E agora, com essa vivência que a gente teve hoje, eu vou querer saber mais, né, dessa coisa. E eu queria saber também qual a relação desse saquinho que eu me lembro assim nas terapias da Lygia Clark, né? E assim, que relação que houve como é que foi feita essa conexão da terapia com as crianças autistas e essa relação com a terapia da Lygia Clark através tendo esse instrumento, né, que é esse saco de água, né, que ele percorre o corpo da gente. Então, esse trabalho do Deligny, ele não era chamado de um trabalho terapêutico, né? Ele era um exercício de convivência, né? Ele não tinha nenhum intuito pelo contrário, né? Ele não pretendia tratar as crianças, né?
essas crianças eram tidas assim como crianças inconvivíveis, insuportáveis, com um grau de autismo assim, não sei se dá para falar grau, né, mas severas, né, autistas severos, mudos profundos, como ele dizia, né? E o intuito era poder deixar que as crianças vivessem o espaço, né? Então, a ideia de cartografar, né, que surgiu dessas presenças próximas, que eram os adultos que conviviam e que faziam gestos do cotidiano, né? Cortavam pão, cortavam lenha, faziam fogueira, lavavam louça, andavam pelo espaço. A ideia era que as crianças pudessem, de alguma maneira, entrar nessa atividade, né, do costumeiro, do cotidiano, sem que elas tivessem uma intervenção direta na direção delas, né, mas que elas pudessem, pela prática territorial, entrar na movimentação do cotidiano, né, das práticas diárias. Então, ele não chamava de uma prática terapêutica, era uma prática territorial de convivência, por isso tão original, né, nesse sentido. Aí tem muitos desdobramentos que surgem dessa prática territorial, né, que ele propunha ali, né? E sobre o objeto, saquinho, a gente nessa pesquisa, a gente não está fazendo nenhum estudo sobre os objetos relacionais da Lygia Clark, propriamente. A gente se inspira, claro, nesses objetos, mas muito mais no sentido da prática corporal da Angel Viana, que também trabalha com objetos, né? A prática da Angel propõe muitos objetos, assim como o bambu, a espuma, a bola, diversas bolas, o papel, né? Que nos últimos anos ela desenvolveu uma prática grande com a folha de papel. Então, o objeto é sempre uma referência no trabalho de toda a ideia, né, da tonicidade, do tônus corporal, né, de como você trabalha os seus apoios, né, que é um fundamento importante ali no trabalho dela. Então, assim, esse objeto saco plástico com água, que sim, é inspirado, né, num dos objetos relacionais da Lygia, ele serve aqui como uma matéria para a gente experimentar essa pesquisa do tônus corporal, essa pesquisa dos apoios. Então, a Angel nunca propôs um trabalho com saco ou com água que eu saiba, mas toda a abordagem que ela traz sobre os apoios, sobre a pele, sobre a relação da pele com o chão, com o espaço, com o outro, a gente, de alguma maneira, está fazendo essa transposição com esse saco plástico, né, que poderia ser feita com outros objetos também. A gente escolheu o saco como um objeto que nos instigou muito nesse momento para poder pesquisar, né? Mas isso está em processo, né? Não é exatamente nem uma proposta da Lygia Clark, nem da Angel. É um híbrido aí que a gente está experimentando agora. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Eu penso que foi um híbrido muito bem sucedido, e inclusive por conta dessa contemporaneidade que ele está vivendo, de ter que se relacionar através da máquina, né? E eu achei que foi muito bem sucedido, achei uma experiência muito boa. A gente alcançou mesmo uma interação e tudo, é quase um milagre, né? Porque realmente como é que a gente vai conseguir fazer isso com o computador aqui intermediando a gente, né? E aí valeu mesmo, achei parabéns mesmo, a equipe que bolou. Obrigada. E o híbrido que resultou dessas... Muito bom. A Helena está com a mão levantada, quer falar, Helena? Também queria duas curiosidades. Uma é como entrou a escrita automática e qual assim foi da ideia da Vera Mantero lá de trás ou não? Também veio por outro caminho. E quando vocês pensaram o edital, vocês pensaram online mesmo, assim, a ideia era, ou foi por conta do contexto e tal? Contexto, né? O edital tinha a opção de fazer online, né? Então, a gente achou que caberia... Tem opção. A gente poderia alcançar, né?
E sobre a prática da escrita, desde que a gente fez aquele curso da Vera Mantero, a gente fez juntas, né, Helena, em 2013. De alguma maneira, isso... 13 isso percorre ali, né? Outras pessoas também usam essa prática, né? O pessoal lá do... na UFRJ isso também, né, é difundido. A Aline Bernardi trouxe um pouco também com o Celeiro Moebius, né, essas práticas que vêm lá de Portugal, né, do SEM. Então, assim, a escrita, de alguma maneira, a gente tem feito uma série de experimentações com a escrita, né? E a escrita automática, ela tem uma, assim, ela é tão franca, né? Eu acho que é a simples no melhor sentido dessa palavra, né? Então, acho que é uma prática que a gente pode trazer, assim, como experimentação muito facilmente também, né? Então, acho que tem uma série de desenvolvimentos que a gente pode fazer a partir daí, mas acho que ela é uma boa entrada, assim, né, para a gente poder experimentar essa escrita sem um julgamento, né, a gente poder trazer as palavras sem cerimônia também, né, brincar um pouco com isso. Então, ela vem meio nesse sentido, né? Lá na escola em que eu trabalho, a professora de português e literatura me chamou para dar a aula com ela de oficina de leitura e produção textual. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi tentar com eles a escrita automática. Ainda não fiz, não sei como vai ser. Com adolescente, acho que é um pouco mais... É bem difícil, assim, essa liberdade toda, né? Mas eu estou já até com os caderninhos da Vera, assim, para ver se isso seria possível. Eu achei bacana, assim, essa ligação que vocês fizeram. Eu fico imaginando isso também acontecendo ao vivo, assim, né? Eu gosto da tela, acho que também a tela traz uma coisa boa, né? Da gente poder estar nas nossas casas e tal. Mas eu acho que não sei, eu acho que eu aproveitaria mais assim ao vivo, assim, estaria melhor assim para mim, porque era muita coisa, era isso, era saber, era uma câmera ali, outra câmera aqui, será que eu estou indo? Foi meio agoniante. Eu entendo, é muita informação, né, por metro quadrado. Mas eu acho que é isso. Queria ver o que as pessoas estavam fazendo também, e aí foi tudo meio... Mas eu acho bacana, assim, também não acho ruim. Foi um sufoco. Vai ser presencial. Um módulo 2, quem sabe? Fazemos... tem que ser. Sim. Legal, Helena. Mais alguém gostaria de falar? Porque a gente está, né, passando um pouco do tempo. A gente ainda tem que fazer uma finalização que a Carol vai falar, mas se alguém quiser mais falar, fiquem à vontade aí, por favor. Eu queria fazer um comentário rápido. Tá dando para ouvir? Sim. Sim? Tá. Não, eu fiquei um pouco preocupada no início com o meu espaço aqui em casa, no sentido de ser amplo ou não, de ser adequado ou não. E logo comecei a pensar, nossa, quanto objeto aqui perto, vou ficar batendo em tudo. E como isso se relaciona diretamente com a possibilidade de dar aula na escola que eu trabalho, né? Então, eu tenho como tirar as mesas, encostar num canto, os banquinhos. Não são carteiras, né? São mesas grandes que tem no ateliê, mas que ainda fica aquele canto cheio de objeto que a gente coloca no canto para liberar o espaço, e que em determinado momento da oficina, principalmente pensando nessa fase do camerar, assim, dançar com os objetos, o como isso também é possível, assim, dançar com eles, dançar com o canto. Eu achei isso bem bonito, uma pista bem bonita que eu vou levar de algum jeito para a minha prática. Obrigada por toda a experiência. Que legal, muito bom. Sem pensão, né? Mais alguém? Falar só um pouquinho rapidinho, porque eu preciso agradecer muito. Me senti vivenciando a Angel, Alice, aqui, todo mundo aqui em casa, vocês todas. Foi uma sensação muito prazerosa, estou com muita saudade de todas. Desse espaço também, né, de reflexão do corpo, e toda essa proposição que a Alice traz também, que é sempre muito... É sempre como se fosse novo, apesar de você
ter vivenciado, né? Então, aconteceram algumas coisas aqui que eu já tinha feito xixi antes de começar a prática, e o fato de estar mexendo com essa liquidez, no meio da prática eu tive que fechar a câmera e sair correndo para fazer xixi, um xixi que estava ali que eu nem sabia que existia. E foi ótimo, porque eu fiz um xixizão, assim, então acho que mexeu bastante. Muito, ajudou a fluir, mexeu bastante com a minha percepção dos líquidos do corpo, né? A Tainá falou sobre o coração e o pulmão, e tive essa sensação bexiga, coração, pulmão, e o saquinho trouxe uma profundidade gostosa para os olhos, né? Tirar um pouco essa atenção e tensão da frente, e transbordar ela para trás, né? Então, estou me sentindo bem confortável, assim, e muito feliz de ter conseguido chegar também, porque eu estou trabalhando num projeto de educação e audiovisual, e acho que num momento como esse, né, que a cultura está atravessando tantos impedimentos e tantas dificuldades, a gente conseguiu aqui para Cachoeiras uma emenda, e a gente vai continuar o nosso projeto de educação audiovisual e dança nas escolas Cachoeiras de Macacu. Então, estou celebrando com vocês também esse momento, e com certeza eu vou querer muito estar com vocês em algum momento na UFRJ, seja onde for, já sou fã, quero seguir vocês, quero estar junto. E quem sabe vocês também virem aqui em algum momento para nos presentear com esse trabalho incrível. Com certeza, Michele. Já é. Gratidão, maravilhosas, parabéns. Obrigada. Vai lá, Carol. Então, acho que vamos finalizar, né, esse encontro aqui, essas trocas maravilhosas. A gente gostaria de agradecer muito a participação de vocês, nos sentimos muito afetados, atravessados, aprendizes, juntos e juntas. Espero que essa oficina possa servir de inspiração para trabalhar com seus alunos. E com isso também trazemos algumas perguntas aqui para finalizar, para vocês ficarem refletindo. Como seria trabalhar isso analogamente ao que a gente fez dentro da casa, na sala de aula? Como circular por outros espaços dentro da escola? Como ocupar uma sala de aula com cadeiras e mesas? Como subverter esses objetos? Então, lembramos aqui que essa é uma oficina que está sendo registrada, gravada. Ela vai ser disponibilizada no YouTube, no canal do Linha, e arquivada pela Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro para futuros interesses pedagógicos. Se vocês quiserem ter mais algum tipo de interação com a gente, né, com o nosso grupo, vocês podem escrever para o nosso e-mail, linha.frj@gmail.com. Alguém vai colocar aqui no chat. E também estamos disponíveis aí para vocês, para responder vocês com muito carinho, pelo Instagram, @linha.rede. Tá bom? Mais uma vez, obrigada. Vamos tirar uma fotinho. Vamos tirar uma foto? Vamos. Tira um brinde, Carol, por favor. Vou tirar. Quem quiser mostrar o saquinho também, fique à vontade. Vocês vão editar alguma coisa para o YouTube, gente? Ou vai assim? Não, acho que tem que ir na íntegra. Ai. Atenção que eu for. Peraí, só um minuto. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e digam print! Deixa eu ver se ficou boa a foto. Eu vou mandar lá no grupo também, tá? Para quem quiser. E a gente vai... Esse registro, né? Ficou ótimo. Obrigada, gente. E nós vamos fechar Até a próxima. Grupos já. Obrigada. Obrigada. Gente em contato. Gratidão, gente. Obrigada. Se quiser de novo, chama de novo, por favor. Parabéns. Até. Parabéns. Chama de novo. Gratidão, abraços. Agora ficou lindo. Beijo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.